Jonas é uma figura fascinante nas Escrituras, lembrada por uma missão difícil e cheia de surpresas. Escolhido por Deus para pregar arrependimento na cidade de Nínive, Jonas teve uma jornada marcada pela coragem e pela fuga. Ao preferir aceitar a missão imediatamente, ele tentou escapar, acabando engolido por um enorme peixe. Nesta história, vamos mergulhar na aventura surpreendente de Jonas, uma narrativa que nos revela profundas lições sobre obediência e imensa misericórdia de Deus. Jonas, filho de Amitai, era um profeta em Israel quando Deus lhe deu uma ordem clara. Ele deveria ir até Nínive e anunciar o julgamento iminente. Em Jonas capítulo 1, versículo 2, lemos: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá a Nínive, aquela grande cidade, e clame contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive, capital do Império Assírio, era temida e odiada. Conhecida pela brutalidade de seus habitantes, Nínive era um dos lugares mais perigosos para se visitar, muito menos para anunciar uma mensagem dura. Era uma cidade imensa e poderosa, um símbolo da maldade e da opressão aos olhos de Israel. A tarefa não era apenas arriscada, mas também emocionalmente desafiada para um profeta israelita que via Nínive como uma ameaça ao seu povo. Em vez de obedecer, Jonas foi dominado pelo medo e decidiu fugir. Ele partiu para Jope, um porto movimentado, e encontrou um navio que partia para Tarsis, uma cidade distante e praticamente desconhecida. Sua ideia era simples: fugir o mais longe possível da presença de Deus e evitar o confronto com Nínive. Jonas capítulo 1, versículo 3 relata: Jonas se declarou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e desceu a Jope, onde encontrou um navio indo para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. A escolha de Jonas não era apenas para evitar o perigo. Ele estava em um dilema interno. Sabia que, se Nínive se arrependesse, Deus poderia poupar a cidade, o que talvez trouxesse ainda mais ameaças ao futuro de Israel. Ele lutou com o peso de levar uma mensagem que poderia salvar um povo que ele via como perverso. Mas Jonas logo descobriu que fugir de Deus era inútil. Em passagens como o Salmo 139, versículos 7 a 10, a Escritura nos lembra de que não há onde se esconde de Deus, que vê e governa tudo. Jonas, no entanto, estava disposto a ir longe para evitar o comando de Deus, até mesmo pagando uma longa viagem e se lançando ao desconhecido. Só que Deus tinha planos diferentes. Enquanto Jonas segue na direção de Tarsis, uma tempestade violenta surgiu de repente, tornando o mar um verdadeiro campo de batalha de ventos e ondas furiosas. A embarcação balançava sob o peso da fúria divina, e os marinheiros, apavorados, clamaram desesperadamente aos seus deuses e lançaram a carga ao mar para salvar o navio. Jonas capítulo 1, versículo 4 descreve: Mas o Senhor invejou um grande vento sobre o mar, e houve uma tempestade tão violenta no mar que o navio parecia que ia se despedaçar. Os marinheiros, tomados pelo pânico, clamavam desesperadamente aos seus deuses, lançando ao mar tudo que podiam para aliviar o peso do navio e tentar salvar suas vidas. Mas, enquanto o caos reinava sobre as águas furiosas, Jonas, em um gesto surpreendente, havia descido ao porão e dormia profundamente. Era como se o peso da fuga tivesse drenado suas forças, e ele se desligasse de tudo, indiferentemente ao caos ao seu redor. Última esperança de salvação desceu até Jonas. Ele o despertou com uma mistura de incredulidade e urgência. Jonas capítulo 1, versículo 6 descreve esse encontro. Então o capitão do navio veio a ele e disse: Como você pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós para que não pereçamos. O desespero do capitão refletia o desespero da tripulação. E agora, Jonas não poderia mais fugir. Ele estava diante de sua responsabilidade. Decididos a descobrir a causa daquela calamidade, os marinheiros lançaram sortes, e todos os olhares se voltaram para Jonas quando a sorte caiu sobre ele. Atonitos e temerosos, os homens o interrogaram, buscando uma explicação. Jonas capítulo 1, versículos 7 a 8 registra esse momento. Então disseram uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal.
E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E disseram-lhe: Dize-nos agora, quem é você? Qual é a sua ocupação? E de onde vens? Jonas, sem mais o que escondeu, admitiu sua identidade. Sou hebreu, declarou, e sua voz agora soava cheia de gravidade e arrependimento. Temo a Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados. Jonas capítulo 1, versículo 9 a 10. Os homens ficaram aterrorizados e disseram: Por que fizeste isso? Pois sabia que ele estava fugindo de Yahvé, porque ele dissera. Com o mar se enfurecendo cada vez mais, Jonas descobriu que era o responsável por toda aquela aflição e sugeriu algo extremo. Ele deveria ser jogado ao mar. Embora hesitantes, os marinheiros pretendiam de tudo para remar até a costa, mas logo perceberam que a tempestade era imparável. Jonas capítulo 1, versículo 11 a 13 descreve o momento. Então disseram-lhe: O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se decepcionará. Pois sei que por minha causa esta grande tempestade veio sobre vós. Para remar até a terra, mas não poderia, pois o mar ia se abraçar cada vez mais contra eles. Jonas capítulo 1, capítulo 14 a 15. Então clamaram a Yahvé e disseram: Ó Senhor, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não nos impute o sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te agradou. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Nesse instante, a fúria das ondas cessou, e a calmaria se instalou. O mar se aquietou como se nunca tivesse sido atormentado, e os marinheiros ficaram tomados pelo temor diante do poder de Deus. Atonitos e com o coração transbordando de reverência, eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor, registrando sua grandeza. Jonas capítulo 1, versículo 16 descreve o impacto deste momento. Então, esses homens temeram muito a Yahvé, ofereceram sacrifícios a ele e fizeram votos. Mesmo na desobediência de Jonas, Deus usou uma situação para revelar sua soberania e seu poder a homens que até então não conheciam o Deus verdadeiro. Enquanto Jonas enfrentava seu destino, Deus já havia preparado um grande peixe para engoli-lo. Este é o momento mais impressionante da história, quando Jonas, sozinho e indefeso, é tragado pelas profundezas. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, uma experiência intensa e de transformação. Jonas capítulo 1, versículo 17 descreve: E o Senhor preparou um grande peixe para que o tragasse, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Este tempo sombrio serviu como uma pausa, onde Jonas pôde refletir sobre sua desobediência e o imenso poder de Deus. Durante esses dias, Jonas clamou a Deus com todo o seu ser, em uma oração de arrependimento e súplica. Ele, agora sozinho no ventre do peixe, percebeu a gravidade de sua situação e a profundidade da misericórdia divina. Jonas capítulo 2, versículo 1 a 2 começa sua oração. Então Jonas, do ventre do peixe, orou a Yahvé, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Esta oração era um eco de desespero e esperança. Mesmo no fundo das águas, ele sentiu que Deus ouvia, e isso o encheu de uma confiança renovada. A cada palavra de sua oração, Jonas se via como alguém que afundava, envolvido pelas correntes e ondas, sentindo-se lançado para longe da presença de Deus. Ele lembrou-se do templo, do lugar sagrado de comunhão com o Senhor, e ansiava por retornar. Jonas capítulo 2, versículo 3 a 4 relata: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, tornarei a ver o teu santo templo. Esse momento foi uma purificação para Jonas, uma chance de entender que não importava quão distante ele estivesse, Deus ouvia seus clamores. No ventre do peixe, Jonas encontrou esperança e fez um compromisso. Ele louvaria a Deus e obedeceria à sua vontade. Sua oração de gratidão e fé reflete sua transformação. Jonas capítulo 2, versículos 6 a 7 diz:
Desci até os fundamentos dos montes. A terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração levantou a ti, ao teu santo templo. Jonas agora se via renovado, pronto para cumprir seu propósito. Ao final dos 3 dias, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Jonas capítulo 2 versículo 10 descreve o acontecimento. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra seca. Renascido de sua prova, Jonas estava de volta, preparado para cumprir sua missão. A segunda chance e o chamado a Nínive. Após essa experiência de renascimento, Deus falou novamente com Jonas. Com a mesma missão, ele o instruiu a Nínive e anunciou sua mensagem. Dessa vez, Jonas obedeceu imediatamente. Jonas capítulo 3, versículo 1 a 3 diz: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era vasta, e Jonas atravessou suas ruas por 3 dias, proclamando a mensagem implacável de Deus: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A resposta das ninivitas foi impressionante. Ao ouvirem as palavras de Jonas, acreditaram e se voltaram para Deus. Iniciando um grande jejum e vestiram-se com panos de saco em sinal de arrependimento. Jonas capítulo 3 versículo 5 registra esse poderoso ato de fé. E os homens de Nínive creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor deles. Antes de continuar a história, que tal se inscrever no canal Bíblia em Histórias e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhuma das histórias incríveis que estamos preparando para você. Agora que você já inscreveu e ativou o sininho, voltamos à nossa história. Quando a notícia do arrependimento chegou ao rei de Nínive, algo notável aconteceu. O rei, um símbolo de poder e autoridade, desceu de seu trono, despindo-se de suas vestes reais, e vestiu-se com pano de saco, cobrindo-se de cinzas em um sinal profundo de humildade e arrependimento. Ele não parou por aí. O rei emitiu um decreto firme. Todos na cidade, inclusive os animais, deveriam jejuar e clamar a Deus com todas as forças, abandonando os caminhos da maldade e da violência. Ele declarou com esperança e temor: Quem sabe, Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, para que não pereçamos. Jonas capítulo 3, versículo 9. Em um só dia, uma cidade inteira virou-se em súplica, buscando a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. Quando Deus viu o arrependimento sincero dos ninivitas, decidiu poupar a cidade de sua destruição iminente. Jonas capítulo 3, versículo 10 descreve: E Deus viu as obras deles, que se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que fariam, e não o fez. Esta é uma das passagens mais profundas sobre a compaixão divina, mostrando que Deus está pronto para salvar e perdoar, mesmo aqueles que estavam anteriormente tão distantes dele. Sua misericórdia é ilimitada, e ele vê o coração de todos que busca se redimir. A reação de Jonas e a lição final. Mas, surpreendentemente, Jonas não ficou feliz com a misericórdia de Deus. Ele estava irritado e decepcionado, e expressou seu descontentamento diretamente ao Senhor. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, permanecendo ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas capítulo 4, versículo 2. Jonas queria ver a justiça de Deus sobre Nínive, uma cidade que ele enxergava como inimiga. Ele sentiu que Nínive merece misericórdia, não perdão. Em resposta, Deus ensinou a Jonas uma lição sobre compaixão de forma inesperada. Ele fez crescer uma planta ao lado de Jonas, dando-lhe conforto, sombra e quebra do calor. Jonas sentiu-se grato pela sombra, mas, no dia seguinte, Deus fez a planta seca. A perda deixou Jonas amargurado. Então, Deus o confrontou.
questionando como ele poderia se afligir tanto por uma simples planta enquanto ignorava o destino de Nínive, uma cidade com milhares de vidas inocentes. Deus encerrou a história com uma lição de compaixão em Jonas capítulo 4, versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Essa lição final revelou a extensão do amor de Deus. Ele desejava que Jonas compreendesse que cada vida é preciosa, que ele é um Deus de misericórdia e perdão para todos que se voltam a ele, mesmo aqueles que, aos olhos humanos, aparentemente não merecem.